Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, o versículo 4. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Senhor, te agradecemos pela Tua palavra, que, ó Deus, é viva e eficaz. Toma o Teu servo nas Tuas mãos, perdoa os meus pecados. Senhor, esteja atento, sensível a ouvir a Tua voz e entregar aquilo que o Senhor colocar em meu coração, Pai. Que eu diminua, que o Senhor cresça, dá a revelação daquilo que o Senhor quer tratar, em nome de Jesus. Repreende todo o mal, toda distração, que possamos lançar sobre Ti a nossa ansiedade e assim, ó Deus, pedimos sabedoria para aproveitar ao máximo a Tua palavra, que venhamos não apenas ouvir, mas ouvir, guardar e praticar. Assim oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. O início da segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, Paulo muito vai falar sobre consolo. Paulo muito vai falar sobre o não desanimar. Ele vai falar, encerra, como vimos hoje de manhã, a primeira carta, falando sobre perseguição, falando sobre que tem muitos inimigos que tentam atrapalhar a nossa vida, a nossa caminhada cristã. E aqui ele vai falar sobre algo que a Bíblia muito fala: tribulação, adversidades, momentos difíceis. E são muitas passagens que falam sobre isso. Salmos falam sobre isso, Pedro fala, Paulo muito ensina, Jesus fala sobre tribulação, sobre ansiedade. Mateus 6, não andeis ansiosos, sobre tribulação, sobre as dificuldades, né, ao passar aqui por esse mundo. No mundo tereis aflições, mas ele vai falar: tende bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E aqui ele está dizendo: bendito seja o Senhor, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação. Guarde esse versículo, porque tribulação, dificuldades, ventos contrários, foi o que mais Paulo passou. Paulo, ele escreve na prisão, Paulo, ele passa por açoites, Paulo passa por apedrejamento, Paulo passa por escárnio, por humilhação, por prisões, por cadeias, mas nada fazia ele parar, nada parava Paulo. Até mesmo na prisão ele está pregando, vai gerar um filho na fé, Onésimo, e ele vai nos ensinar que na tribulação tem um que nos consola, tem um que está contigo, na adversidade, na dor, na luta, meu amado irmão, que todos nós passamos, nos momentos de alto, nos momentos de baixo, no momento que a fé está lá no alto, que a fé está abalada, meu amado irmão, tem um que está contigo, que nos consola. Pode ser que você esteja assim, passando por tribulação, precisando de uma consolação. E às vezes tribulação, amados, não é apenas falta de coisas materiais, não é apenas uma enfermidade. Às vezes a pessoa tem tudo materialmente, tem saúde física, mas às vezes está mentalmente perturbada, com problemas, aflições. Seja qual for o tipo de tribulação, lembra que em toda a tribulação, meu amado irmão, uma hora ela vai passar. Por quê? Porque tem um que está contigo, do teu lado, te consolando, caminhando contigo. Você olha, né, tem aquela música tão linda que fala das pegadas na areia, né, e quando olha para trás, né, não são passos de apenas uma pessoa, são de duas pessoas. E chega um momento que uma pegada some, fica apenas o rastro de uma pessoa.
E aí ele entende que era exatamente o momento que aquelas pegadas eram de Cristo, levando a cada um de nós, porque no momento que nós estamos mais fracos, nós não conseguimos mais caminhar, Ele te pega, Ele te toma, Ele te renova, Ele te fortalece, te levanta e firma os teus pés sobre a rocha. Então, em toda a tribulação, tem alguém que te consola. E a experiência que você tem nessa tribulação, nessa luta, nesse choro, nesse lamento, enfim, nessa adversidade, nessa tempestade, vai servir de testemunho para alcançar a muitos. É o que ele fala aqui, para que pela consolação que nós recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. O que Deus vai fazer contigo, o milagre, a porta aberta, a cura, a direção, a resposta, meu amado irmão, você também vai ser usado por Ele para alcançar, para consolar, para abraçar, para resgatar vidas que estejam passando também por tribulação. Então Paulo está dizendo, somos consolados por Deus na nossa tribulação, para que lá na frente possamos também consolar aqueles que estiverem em qualquer, guarde bem essa palavra, qualquer espécie de tribulação. Então não pense, que essa situação é difícil, para Deus é impossível, essa Deus quase perdeu, essa Deus quase não conseguiu. Isso não tem, meu amado irmão. Nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele deu uma palavra, a história mudou, veio a cura, veio o milagre, veio a porta aberta, veio a nova vida. E Ele vai dizer, qualquer espécie de tribulação, ao consolo vindo de Deus, ao consolo vindo do Senhor. Porque, meu amado irmão, como tem momentos que as adversidades, o mundo, as situações tentam nos entristecer, tentam nos enfraquecer, tentam tirar você da igreja, do caminho, dos caminhos do Senhor. Já tem a luta interna entre a carne e o espírito. Há uma guerra, entre o espírito e a carne. A guerra, o espírito milita contra a carne contra o espírito. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. E aqui nós vemos, porque assim como transbordam, versículo 5, sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Agora ele vai dizer, olha, os sofrimentos de Cristo, foi negado, foi cuspido, foi maltratado, foi preso, foi julgado, foi açoitado, foi colocado uma coroa de espinhos, foi colocado na cruz, no madeiro. Os sofrimentos de Cristo, ele diz, também transbordam sobre nós. Morremos com Ele, mas também ressuscitaremos com Ele. Levamos também a nossa cruz. Mas ele vai dizer, assim também por meio de Cristo, transborda o nosso consolo. Ele é o teu consolo, Ele é a tua alegria, Ele é o Senhor, meu amado irmão. Tudo o que você precisa é o Senhor, Ele tem para encher, para transbordar o nosso coração. E Ele vai dizer, não vai ficar na metade, não vai ficar quase cheio, vai transbordar, vai encher até transbordar. Levanta a sua mão em nome de Jesus, vai encher, vai transbordar do óleo, vai transbordar da presença do Espírito Santo de Deus, meu amado irmão, porque olha só, o mundo vai tentar oferecer uma alegria que não é a mesma alegria que Deus nos dá, o mundo vai tentar oferecer uma paz que não é a mesma paz que o mundo dá, o mundo vai tentar oferecer uma salvação que não é a salvação, porque só há um caminho, só uma verdade, só há uma vida. Jesus diz em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, também por meio de Cristo transborda o consolo. E aí ele vai falar no versículo 6, se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos.
E essa palavrinha, meu amado irmão, infelizmente tem se perdido. Paciência. A Bíblia muito fala sobre ser paciente. Temos o exemplo da paciência de Jó, temos ali, né, o fruto do Espírito, sermos pacientes. E ele vai dizer, vai conforme, né, vai ser eficaz o consolo, à medida que nós temos paciência, que suportamos, não de qualquer maneira, porque nós somos imediatistas, queremos tudo para agora. Claro, o enfermo quer ser curado, o necessitado quer ser suprido, quer ter a porta aberta, mas Deus vai dar tudo isso, vai dar o necessário no momento certo, na hora certa, porque quantos quiseram antecipar e se desviaram? Quantos não quiseram esperar com paciência e hoje não estão mais na presença de Deus? Se somos atribulados, meu amado irmão, lembra que é necessário ter paciência e suportar, esperar, aguardar o agir de Deus, porque o agir de Deus não tarda, não vai atrasar, não vai, meu amado irmão, Deus não perdeu o controle, chegará no momento certo, na hora certa, Deus vai te surpreender, Deus vai encher, Deus vai abrir a porta, Deus vai, meu amado irmão, a sua oração chega ao trono, e Deus vai agir no momento certo, na hora certa, como lhe aprouver. E Ele vai dizer, é para o consolo e a salvação de vocês. Consolo e salvação. Nosso Deus é o Deus que salva. Aqui, na nossa caminhada, vai te salvando, livrando do mal, livrando do inimigo, mas também salvação eterna. E Ele vai dizer, no versículo 7, a nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que, assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Se está passando por tribulação, se está passando por momento de tristeza, sofrimento, de talvez incertezas, talvez de medo, de receio, não sei, de dúvida, lembra que a sua esperança em Deus, ela tem que ser sólida, tem que ser concreta, tem que ser firme, permanecer firme na fé, como vimos hoje aqui de manhã, né, nos conselhos finais que ele dá no final da primeira carta. Fique alerta, permaneça firme na fé, mostre coragem, seja forte e faça todas as coisas com amor. Coragem, seja forte. E ele vai dizer que a nossa esperança em relação a tudo isso, ela tem que ser sólida. E só há uma maneira da nossa esperança ser firme, ser sólida, ser concreta, é ela estar no Senhor, é estar em Cristo Jesus. E ele vai dizer ainda, no final do versículo 7, sabendo que assim como vocês são participantes dos sofrimentos, também serão participantes da consolação. Então, meu amado irmão, permaneça, não esmoreça, não desista, não perca a fé, não desanime, continue acreditando, porque assim como passamos por sofrimentos, assim como passamos por esses momentos, né, também você vai participar da vitória, vai participar da consolação, meu amado irmão, e não olhando as coisas desse mundo, porque nossa esperança não está nas coisas desse mundo, mas está lá na frente. A nossa grande e verdadeira vitória é lá na frente, quando você receber a sua coroa, quando você chegar naquele lugar preparado pelo Senhor. Vou preparar lugar, seu lugar está preparado. Deus dá muita bênção aqui na nossa caminhada, Deus dá muitas vitórias. Você não vive de qualquer maneira, né, deixando a vida levar, não. Deus está contigo, aonde você colocar a planta dos teus pés, Ele vai te abençoar, vai jogar por terra o inimigo, vai te guardar, vai dar ordem aos anjos para te guardar, vai colocar você o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, você vai calçar nos pés essa sandália para pregar o evangelho, e você vai ter essa palavra, essa espada. Mas o principal é permanecer, e lá na frente você alcançar o principal, que é a salvação. Do que adianta ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma?
Do que adianta? Vai adiantar de nada. O que pode o homem dar em troca, pagar em troca da sua alma? Quem pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por isso que ele vai dizer aqui no versículo 7, a nossa esperança em relação a vocês é sólida. Assim como vocês são participantes dos sofrimentos, também serão participantes da consolação. Eu quero, antes de partir para a parte final, ainda no capítulo 1, eu quero compartilhar 2 textos. Se você avançar ao capítulo 4, o versículo 7 vai dizer assim, 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Por quê? Porque tem um tesouro em vaso de barro. Somos um vaso de barro, ele quebra, ele faz um vaso novo conforme ele aprouver. Ele é o oleiro, ele é o Senhor. Mas aqui é para que nós venhamos ver a nossa pequenez, nós venhamos ver o quanto nós somos limitados. Mas o poder provém de Deus e não de nós. Porque se o vaso é de ouro, meu amado irmão, vem a soberba, vem a exaltação, vai vir o eu fiz, o eu faço, o eu posso, e a glória não é dada a Deus. Tem um que morreu comido de bicho, comido de verme, quem sabe? Está lá Herodes, quando ele ouviu, né, sendo aclamado, é a voz de Deus, não é a voz de homens. Vai o anjo, acometido de enfermidade, e é comido de morre comido de bicho, porque não deu a glória a Deus. Por isso que aqui nós vemos, o poder provém de Deus e não de nós. Então, quando você começar a olhar o milagre, quando você começar a ver os sinais, as maravilhas que Deus já está fazendo na sua vida, na sua casa, na sua parentela, o cuidado do Senhor, lembra que é o poder dele, é a glória dele, é ele quem faz. Nós somos vaso, né, de barro, mas tem um tesouro, e esse tesouro é Jesus Cristo, que habita o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E ele vai dizer, somos atribulados, mas não angustiados. Então lembra, está passando na tribulação, tem o consolo, não vai ter angústia. Ficamos perplexos, porém não desanimados. E hoje estamos na época do desânimo, estamos nos dias do desânimo, as pessoas estão desanimadas, as pessoas só querem ficar deitadas e mexendo aqui, olhando aqui, celular aqui, e você fala, até para sair não querem, até para fazer coisas sem ser da área da espiritual não querem. Época do desânimo. Por quê? Medo, insegurança, falta de segurança, noticiários terríveis, e a pessoa vai e fica desanimada. Vivemos numa época, meu amado irmão, como está grande o desânimo. Mas eu fico feliz que você está na casa de Deus, porque você veio aqui na presença do Senhor, e tem um que fala, eu venci o mundo, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Por isso que ele diz aqui, ficamos perplexos, mas não desanimados. Desanima não, irmão. 2022 está quase acabando. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei de manhã. Ainda tem muita bênção de Deus ainda nesse ano de 2022. Ainda não acabou. E eu creio que 2023, meu amado irmão, também tem muita experiência com Deus. Quer seja luta, tempestade, tribulação, mas você não vai ficar angustiado, você não vai ficar desanimado. Pode até ser perseguido, mas você não é abandonado. Tem um que jamais nos abandona. Pode o pai abandonar o filho, pode a mãe esquecer do filho, pode os amigos abandonarem, mas tem um que jamais te abandona. Lembra disso, não estou abandonado. Vemos isso na Bíblia, vemos, né, Elias, né, vai para cá, está fazendo, aí Deus vai até ele, que está fazendo aí, Elias vai para a caverna, não está abandonado. Nós vemos
Moisés morreu, Deus vai até Josué, levanta, passa esse Jordão com o povo, não está abandonado. E tantas outras passagens, Daniel na cova dos leões, o decreto do rei a não orar mais, senão quem orar vai para a boca dos leões, vai para a cova dos leões. Daniel continuou orando, foi para a cova dos leões, mas não estava abandonado. Sadraque, Mesaque, Abidnego, o decreto do rei a se dobrar, adorar aquela imagem, não adoraram, foram para a fornalha acesa, mas não estavam abandonados. Ele é o Deus que está contigo onde quer que você andar, meu amado irmão. Você não está sozinho, você não está abandonado. Você pode até ser derrubado, porque somos humanos, somos limitados, somos fracos, porém não destruídos. Sabe por quê? Porque você teme ao Senhor, o Todo-Poderoso. Jesus, ele fala isso. Não temer. A quem nós tememos? Devemos temer a Deus, porque o homem, depois que mata, não pode fazer mais nada, mas Deus depois pode lançar, né, ou no céu ou no inferno. Está lá as palavras de Jesus. Então temos que temer a Deus. Por isso que ele está dizendo aqui, ainda que você hoje esteja derrubado, mas lembra que você não está destruído. Tem um que levanta, tem um que te renova, tem um que fortalece as suas mãos para a boa obra, e assim eu creio que esse muro está sendo reerguido, tijolo por tijolo, guerra por guerra, dia a dia, momento a momento, mas você não será destruído, porque quem te guarda é o Senhor. Aquele que é do Senhor, o maligno não toca. Posso ouvir um glória a Deus, meu amado irmão? Aquele que é do Senhor, o maligno não toca. Deus guarda, Deus vai livrando, Deus vai abençoando, Deus vai falando, eu tenho um propósito contigo. Mas não deixa para amanhã. Vou frutificar amanhã, vou me envolver na obra amanhã, eu gosto, eu simpatizo. Meu amado irmão, é muito sério, é muito urgente. Por isso que a palavra de Deus nessa noite, é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação. E voltando para o capítulo 1, o versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Preste muita atenção. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Olha o que Paulo vai compartilhar com a igreja de Corinto. Lembra, lá na Ásia, lá na província, nos sobreveio uma tribulação tão grande, que mesmo eles perderam a esperança da própria vida, acharam que ali seria o ponto final. Porém, às vezes as coisas fogem do nosso controle, exatamente para vermos, para entendermos, para que venhamos confiar em Deus e não em nós, como ele diz aqui. Olha, de fato tivemos essa sentença de morte, porém, para que não venhamos confiar em nós mesmos, mas no Deus Todo-Poderoso. Talvez você esteja achando que perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Talvez você esteja achando que não há mais esperança. Olha eles aí, estão pregando, estão de pé. Paulo está dizendo à igreja de Corinto, Paulo passou momentos difíceis. Por exemplo, lá em Atos capítulo 27, no navio, indo para Itália, indo para Roma, vem uma tempestade terrível, tem até o nome, Euroaquilão. Ficaram dias na escuridão em alto mar. Toda a esperança se perdeu de vida. Dias sem comer, sem ver a luz, porque a tempestade era muito grande. Só que aí Paulo, cheio do Espírito Santo, aonde todos já tinham perdido a esperança, mais de 200. Aí Paulo levanta e as ondas quebrando o navio, já tinham jogado tudo, o navio quase indo. Paulo levanta e diz: podem acalmar o coração, nenhuma vida vai se perder.
Só Deus pode fazer isso. Você no meio de uma tempestade, dias e noites, sem ver a luz do sol. Todo mundo diz bem claro o texto, depois leia Atos 27. Todos perderam a esperança de salvação. Aí Paulo se levanta, olha, um anjo veio estar aqui comigo e disse que não era necessário passarmos por isso. Eu falei, mas aí ouviram, né, o capitão do navio. Porém, só o navio vai se perder. E o que acontece, se você já leu o capítulo 27, você verá que nenhuma vida se perdeu. Todos eles chegaram em uma ilha, e a ilha se chama Malta. Aí entra o capítulo 28, que você conhece. Paulo vai ali, vai acender uma fogueira, e na hora que ele vai acender a fogueira, uma víbora morde o braço dele, e por aí vai. Depois leia Atos 27 e 28. E aqui nós vemos então que Paulo passa por adversidades. Paulo passa, assim como os homens, tempestades, tribulações que chegaram ao ponto de perder a esperança da própria vida, deram a sentença de morte. Porém, sobre eles está o autor da vida, o Todo-Poderoso, falando: ah, filho, você acha que acabou? Ah, meu filho, minha filha, você acha que não tem mais jeito? É para que você creia, é para que você venha confiar em mim e não nas próprias forças. É para que você venha confiar em mim e não no próprio conhecimento. É para que você venha confiar em mim e não nas riquezas, não no homem. Confia em Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então, lutas, adversidades, e eles chegaram a esse ponto, perderam a esperança, deram a sentença da própria, não teriam mais condições. Porém, essa luta, essa tribulação, esse momento que talvez você esteja semeando, pavimentando com lágrimas, é para que você creia em Deus e tenha certeza que lá na frente você vai colher com alegria. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com júbilo, colherão com alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E aqui ele vai dizer também, no capítulo 4, versículo 16: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova de dia em dia. Posso ouvir um glória a Deus, meu amado irmão? Nós não, na medida em que não olhamos, diz o versículo 18, não olhamos para as coisas que se veem, mas para aquelas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Isso é fé. O que nós vemos, não é fé, tu está vendo? Aconteceu, materializou. Por isso que Hebreus capítulo 11, versículo 1 vai dizer: fé é certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que você não viu, mas você tem convicção, você tem fé. E ele vai dizer: por isso não desanimamos, pelo contrário, ainda que o nosso ser exterior venha se desgastar, o interior se renova dia a dia. Por isso, meu amado irmão, declare nessa noite: eu não vou desanimar, eu não vou ficar prostrado, ainda que o meu exterior venha ficar desgastado, ainda que eu venha ficar derrubado, mas não serei destruído. Ainda que eu venha, meu amado irmão, passar ali, tem um que te coloca de pé, tem um que te renova, porque você não olha para as coisas que se veem, mas para aquelas que não se veem, porque elas são eternas. Tem que ter o foco na salvação, tem que ter o foco nas coisas que não vemos. A gente vive só olhando as coisas que vemos. Quer mudar isso? Acorde já orando. Acordou, antes de, faça uma oração, porque senão você já começa intimidade com Deus, presença de Deus. Por isso, meu amado irmão, ele vai dizer, voltando ao capítulo 1, versículo 9: de fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos,
o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado, que ainda continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que, por muitos, sejam dadas graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Ou seja, tudo isso, nele temos esperado, enquanto vocês nos ajudam com orações ao nosso favor. Ore, interceda, ore pela igreja, ore pelo seu irmão, por favor, ore pelo pastor, ore, tem que orar, tem que interceder. Ele está dizendo aqui, todos nós passamos momentos assim, e às vezes a gente olha, né, e achamos que, olha, já perdemos a esperança. Paulo está falando isso. Quantas coisas já tinham acontecido, quantos milagres, desde a sua conversão, encontro com Cristo. Ele vai dizer, nele temos esperado. Ele nos livrará ainda de muitas coisas, Ele ainda nos livrará, né, de grande morte, porque Deus ainda tem um propósito, Deus ainda tem um trabalho, Deus ainda tem um chamado, Deus ainda vai te usar, meu amado irmão, e todas as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Então tira o medo, não tira essa preocupação de quando vai morrer, essa preocupação que o mundo tem. Você é servo de Deus, você é filho de Deus, Ele te dá a paz. Não fica temeroso, não fica preocupado, meu amado irmão, aí vai essa enfermidade, aí esse problema, essa luta, está nas mãos de Deus, de Todo-Poderoso. Tua vida está nas mãos de Deus, Ele que dá a vida, Ele que tira, Ele que fala e Ele que muda. Foi assim com Ezequias, falamos aqui de manhã, num domingo. Vai, profeta Isaías, até o rei Ezequias, e fala para ele botar em ordem a sua casa, porque ele vai morrer. Aí Isaías vai, entrega essa palavra dura, e o que Ezequias faz? Ora, vai chorar e ora. Senhor, lembra-te de quanto eu te servi, lembra, e começa a orar, começa a clamar, e Deus vai mudar a sentença que o próprio Deus tinha dado. Foi assim com Ana. Ana era estéril porque Deus a tinha feito estéril. Ela ora, o profeta Eli acha que ela está bêbada, porque ela ora em choro, em pranto, estava chorando, mas o profeta Eli ainda a abençoa, e Deus mudou a sentença. Ela foi ter um filho, e Samuel, depois teve outros filhos. E assim com Ezequias, ele ora, ele clama, aí Deus fala para o profeta, volta, pode ir voltando, vai e volta, fala que acrescentarei a ele mais 15 anos de vida. É Deus, nossa vida está nas mãos de Deus. Então Paulo está dizendo, olha, Deus ainda vai nos livrar de tão grande morte. Pode se levantar o inimigo, pode se levantar o diabo, você é de Deus, o maligno não toca, sua vida, seus caminhos estão nas mãos do Senhor. Enquanto houver fôlego de vida, você está glorificando, você está exaltando. Então não viva de uma maneira tímida, tem que ser prudente, não pode tentar a Deus, é claro, mas tenha fé, confia no Senhor. E para encerrar, enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, quer ajudar alguém? Ore por essa pessoa. Um dos maiores auxílios, uma das maiores ajudas é a oração. Paulo está dizendo, Ele ainda continuará a nos livrar, nele temos esperado, enquanto vocês nos ajudam com orações. Vemos isso tanto no livro de Atos. Pedro é preso, porém havia oração incessante por parte da igreja em favor dele. Aí Deus vai, envia o anjo e livra ele da prisão. Oração, intercessão. Romanos, para encerrar, eu leio esse capítulo de Romanos, capítulo 5, porque nós estamos falando de tribulação, e é Ele que nos sustenta, é o Senhor que nos consola em toda a nossa tribulação. E Romanos capítulo 5, o versículo 3, diz assim, são muitas passagens, mas separei apenas essas, muitas passagens que falam sobre tribulação. Meu amado irmão, se você for em Salmo, então,
Diz assim, Romanos 5, o versículo 3. E não somente isto, vamos ler a partir do versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Meu desejo nessa noite é lembrar que na tribulação é Ele que nos consola, é Ele que nos livra, é Ele que está do seu lado, e que a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, experiência produz esperança, e não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus transborda em nosso coração, é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Se você está desanimado, se você está desesperançoso, se você está com uma dor, algo que te perturba, meu amado irmão, guarde essa palavra e receba o consolo, o renovo, o fortalecimento do Senhor, porque pode estar até derrubado, mas não destruído, ainda há esperança, e a esperança está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Coloque-se de pé, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Se você está aqui nessa noite e ainda não confessou Jesus, eis a oportunidade. Tem que confessar diante dos homens, com a boca se confessa, com o coração se crê para a salvação, como diz Romanos. Se você está aqui nessa noite e deseja ter a vida eterna dada por Jesus, ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, faça um sinal com a sua mão, confesse Jesus como seu único e suficiente Salvador, levante bem alto uma de suas mãos. Ou se você esteve afastado da casa do Pai e deseja voltar à casa do Senhor, levante uma de suas mãos para orarmos. E o segundo convite, você que está no corre-corre, na rotina, na correria, muitas vezes vem o desânimo, muitas vezes você está assim, derrubado, mas lembra que mesmo derrubado, você não está destruído. Nas promessas de Deus, nós já temos o sim, como diz a palavra. É apenas um momento. Você que precisa do consolo, você que precisa da paz que é dada pelo Senhor, vamos orar. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz e não volta vazia. Te agradecemos, Senhor, porque tu és bom e o Senhor nos consola. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da tribulação, na hora da angústia, como diz o Salmo 46. Tu és o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, e fazemos de ti a nossa morada, nosso refúgio. Tu és a nossa esperança. Se alguém, ó Deus, derrubado, se alguém, ó Deus, esmorecido, se alguém, Senhor, aqui intercedendo por uma pessoa que esteja fraquejando, esteja, Senhor, limitando-se, já fazendo assim, se colocando como não há mais esperança. Oh Deus, Tu és a nossa esperança, e muitas vezes o Senhor permite isso para que venhamos confiar em Ti. Confiamos em Ti, Senhor, confiamos em Ti.
Sim, vem com o milagre, vem com a cura, vem com, ó Deus, o livramento, com a porta aberta, com a vitória. Oramos, te agradecemos. Derrama sobre teu filho, tua filha, o renovo, o fortalecimento, a esperança. Coloca de pé. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus.